Eu pensei recentemente sobre um assunto que sempre me faz pensar. Ficou meio redundante, mas a verdade é essa. Eu constantemente penso na tão famosa constância. Se você já parou pra pensar na sua vida, se você já parou pra pensar nos dias em que você deixou de fazer coisas importantes pra fazer coisas absurdamente idiotas, talvez você esteja me entendendo, porque nós, como seres humanos, temos um grande problema em manter constância nas coisas. E acreditamos que manter constância só se aplica para dias bons. A constância só serve quando nós estamos felizes, quando nós estamos com vontade, satisfeitos e plenos naquilo que estamos fazendo. Mas a constância não é um lugar de conforto. A constância não é um lugar de alegria. Eu acho que a gente sabe disso, mas a gente quer se enganar em achar que a constância é um lugar de alegria. E quando nós vemos pessoas constantes no que fazem, nós geralmente falamos, nossa, mas essa pessoa tem uma habilidade absurda, essa pessoa tem uma constância absurda, eu nunca vou conseguir ser assim. Quando, na verdade, elas não são diferentes de nós, elas só estão constantes porque elas resolveram estar. Só são constantes porque resolveram ser constantes. E eu sei que você sabe disso, e eu também, mas às vezes a gente precisa sair um pouquinho do óbvio e entrar um pouquinho na nossa mente do porquê que a gente não quer ser constante, do porquê que a gente não consegue fazer o que precisa fazer, do porquê que a gente não dá valor às coisas que são mais demoradas, porquê que a gente não dá valor às coisas que demoram mais. Hoje eu vou te ensinar a forma correta de fazer as coisas darem certo. Talvez, se você está nesse vídeo, é porque você quer manter constância naquilo que você sabe que precisa manter constância, mas talvez você não consegue porque tem 3 crenças limitantes que te impedem disso. E hoje eu vim trazer essas 3 crenças e desmistificar todas elas para que a sua mente possa entender que há beleza sim na constância. Se você não me conhece, eu sou a Vika e aqui eu sempre trago coisas importantes e completamente úteis para o seu dia a dia. Pensamentos meus que geralmente são convertidos em vídeo e que te ajudam e me ajudam também a crescer no seu dia a dia. Então, vem comigo que esse vídeo tá muito bom. Se tem uma coisa que você sabe que você precisa fazer na sua vida é ter constância para alcançar aquilo que você quer. Mas na maioria das vezes, ter constância requer muita paciência. E esse é o primeiro ponto. Geralmente a gente não tem constância naquilo que a gente quer, porque a gente perde a paciência muito fácil. E a paciência vai muito além de ficar de cara emburrada e, enfim, não querer fazer as coisas por um determinado período de tempo, mas sim de você não ter paciência a ponto de você não querer olhar para aquilo nunca mais na sua vida. E muitas vezes perder a paciência está muito ligado ao nosso problema muito grande de querer ter as coisas imediatamente. Quando nós começamos algo diferente, quando nós começamos algo novo, um novo ciclo se inicia em nossas vidas, nós temos a predisposição para achar que nós vamos conseguir essas coisas imediatamente. E quando nós vemos que nós não vamos conseguir essas coisas imediatamente, geralmente desistimos daquilo e perdemos a paciência para continuar o nosso foco, para manter o nosso foco, para colocar energia naquilo. Geralmente, isso pode se aplicar a coisas mais banais possíveis, das coisas mais banais às coisas maiores possíveis, como, por exemplo, quando você começa a assistir um vídeo novo ou um determinado nicho específico de coisas e você clica em um vídeo no YouTube, por exemplo, por aqui mesmo, e daí você vê que o vídeo é muito grande. Você tem uma vontade muito grande de querer assistir esse vídeo, mas você não tem paciência suficiente para manter-se naquele vídeo, porque o vídeo é muito grande, você sabe que vai gerar energia, você vai ter que gastar energia, vai ter que gastar os seus neurônios e você não tá afim de ter que gastar os seus neurônios para isso. E na maioria das vezes o que a gente faz? Opta em procurar um vídeo um pouco menor para conseguir alcançar o seu objetivo de forma mais rápida e eficaz. Porém, na maioria das vezes, esses pensamentos de querer cortar o tempo ou de querer abreviar o seu tempo nem sempre é bom, porque haverão coisas que você não vai poder pegar um vídeo mais curto para poder aprender. Haverão coisas que você não vai poder diminuir o tempo da sua carga horária de estudo ou diminuir o tempo da sua carga horária de trabalho, por exemplo. Haverão coisas em que você vai ter que ter paciência, que você vai ter que entender que nem tudo vai ser imediato, que nem tudo vai ser agora. Entender isso é entender que a vida é um processo. Então, o primeiro passo para você fazer aquilo que você precisa fazer é entender que a vida é um processo e que sim, vai demorar. Porque se não demorar,
não é a vida. Eu acho que ninguém consegue as coisas do dia pra noite. E aqueles que conseguem, pode ter certeza que vão perder muito fácil também. Eu tenho uma frase que me ajuda a pensar muito em como lidar com esses problemas no meu dia a dia. E essa frase me faz me manter no foco. É justo que muito custe o que muito vale. Então sempre lembre disso. E não se esqueça que de fato vai te gerar tempo. Se não te gerar tempo, você não vai valorizar. Essa é a mais pura verdade. E aquilo que a gente não valoriza, a gente joga fora muito rápido. Se você quer um futuro duradouro, se você quer um futuro de sucesso, se você quer uma vida boa, você precisa botar energia nisso. E isso vai te custar tempo. Mas, além da falta de paciência, existe algo que a gente sempre pensa quando vai começar algo novo ou quando tem que se manter em algo muito importante, que é o medo de fracassar. A verdade é que a gente não tem muito medo em ser constante, de fato, mas em fracassar durante essa constância. No fundo do seu subconsciente pode haver um pensamento chamado medo de fracassar. E você pode ter tanto medo de fracassar que isso pode te impedir a não querer fazer aquilo que você tentou fazer. Mas pensa comigo, vale muito mais a pena você pensar que você correu atrás daquilo do que você pensar que você não correu atrás. Na verdade, não tem como fugir do medo de fracassar se você não falar ou não disser a seguinte frase a si mesmo: escolha o seu difícil. É muito difícil você manter constância, é muito difícil você fazer aquilo que precisa ser feito, porque te gera energia, te gera muita coisa. Você precisa focar em coisas que você não quer, você precisa deixar coisas que você não quer deixar. Mas também é muito difícil olhar pra trás e ver que você fracassou, porque você não tentou. Fracassar não tem nada a ver com não conseguir o objetivo, e sim não começar o seu processo para conseguir esse objetivo. Fracassar tem a ver com aquelas pessoas que foram excepcionalmente fracas, que não conseguiram nem começar o processo para alcançar o objetivo. Pessoas fracassadas são pessoas que não conseguem iniciar o seu processo. Talvez existem momentos em que você não vai conseguir tudo o que você quer, mas se você iniciou o processo para conseguir essas coisas, saiba que você já é um vencedor. É sempre importante lembrar que nossa vida sempre haverá coisas difíceis. Sempre haverão coisas que nos trarão uma certa dor, que nos traz ao terceiro ponto e último importante: sair da zona de conforto. É algo dolorido, até porque já diz, né, o nome, sair da zona de conforto. Não tem como você sair de um lugar confortável e ir para o outro mais confortável. A verdade é que a vida é uma constante saída de zona de conforto. São várias vezes, você sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que você precisa sair da sua zona de conforto, mas você não sai porque te dói. Mas enquanto você tiver esse pensamento medíocre e pequeno sobre você, que você não consegue sair da sua zona de conforto, de fato as coisas não vão acontecer. Você precisa colocar na sua mente que quando você sai da sua zona de conforto, automaticamente você está dizendo para o seu cérebro que você vai conseguir aquilo que você quer. Porque você está saindo de uma zona que você poderia estar, mas que você não está, porque você sabe que precisa de muito trabalho para alcançar aquele lugar. Talvez seja difícil sair da zona de conforto porque a gente quer sempre as coisas mais fáceis. Nós somos acostumados a receber dopaminas mais baratas, dopaminas mais fáceis, mas sempre tem um sentimento que é muito maior do que essas dopaminas fáceis no nosso coração. O sentimento de conquista. Quando nós sabemos que nós conquistamos alguma coisa, parece que o nosso coração se enche mais de alegria e que nós valorizamos mais as coisas, porque nós conseguimos colocar tempo e esforço naquilo. E quando alcançamos coisas que nós conquistamos, parece que a nossa autoestima é elevada a 1000, porque de fato nós colocamos tempo naquilo. Então saiba que para você fazer aquilo que você precisa fazer, não tem outro caminho, não tem outro passe de mágica, a não ser você sair da sua zona de conforto. Lembre que cada semente de dor, de desconforto, de cansaço que você tem plantado agora serão frutos de um bom futuro, serão frutos de um bom desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional. Nunca se esqueça que nada é fácil. E aquela frase permeia sempre a minha mente. Quando eu falo nesse vídeo, eu vou continuar falando ela. É justo que muito custe o que muito vale. Não se limite a ter coisas fáceis demais, porque coisas fáceis demais vão embora fáceis demais também. Mas coisas difíceis permanecem. Aprenda a confiar em si. Aprenda a respeitar as suas falas. Se você disse que você vai fazer, você precisa fazer. Porque isso sim é ser autoconfiante. Como você quer ser autoconfiante se você nem consegue cumprir suas próprias promessas?
Cultive a autoconfiança em dias de dor, em dias de desconforto e veja a sua autoestima sendo elevada em segundos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido bom pra você como foi pra mim. Mas antes de terminar, eu quero te dar um presente especial. Algo que também me ajuda bastante durante esses dias de constância. Algo que me ajuda muito mais do que essas dicas que eu te falei. De fato, não tem pra onde fugir. Existe alguém que consegue me ajudar com tudo isso mais um pouco, que me sustenta e que me deixa mais confiante para os dias difíceis. Esse alguém é Jesus. E quando nós temos Ele no nosso coração, sabemos que o dia mal pode vir, mas que Ele está conosco. E ainda que seja difícil lidar com tudo isso, sabemos que Ele é mais forte e poderoso para nos ajudar. Porque na Bíblia também diz que quando nós somos fracos, o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nunca se esqueça que além das dicas que eu te passei, existe alguém que é muito mais poderoso e muito mais eficaz em te ajudar em tudo isso. Esse alguém é Jesus. Procure por sua ajuda e não se esqueça que ele sempre estará com você, mesmo nos dias em que você não conseguir entender o porquê das coisas. É isso. Tchau, tchau!